do dia no que diz respeito ao futebol. Começamos com a polémica relacionada com as declarações do antigo presidente do IPDJ, Augusto Baganha, que reafirmou que o Benfica fez pressões, ou que o governo fez pressões para favorecer o Benfica. Vamos falar também das buscas que foram feitas no IPDJ na semana passada, do processo Cashball e ainda da ausência de público nos recintos desportivos. Esta noite, comigo em estúdio, Francisco J. Marques, diretor de Comunicação e Informação do Futebol Clube do Porto, Miguel Braz da Cunha, advogado, membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, e ainda os comentadores José Cruz e Diogo Faria. Muito boa noite aos quatro. E conforme prometido, vamos então falar da polémica relacionada com as declarações de Augusto Baganha, o antigo presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude. E começamos por ver então a capa do Correio da Manhã do último sábado, dia 14 de novembro, com esta manchete que aqui vemos: Benfica está acima da lei, uma frase que terá sido proferida pelo Ministro da Educação num encontro precisamente com Augusto Baganha, o antigo presidente do Regulador do Desporto em Portugal, e aqui em causa alegadas pressões do Benfica para não ser prejudicado no processo ou nos processos relacionados com as claques não legalizadas do clube encarnado. José Cruz, começo consigo. O DIAP de Lisboa, como sabemos, abriu um inquérito após uma denúncia que chegou à Procuradoria-Geral da República. Augusto Baganha diz que há testemunhas nesse inquérito. O Ministério da Educação negou as acusações. Boa noite. Isto não é nenhuma novidade. Nós aqui no Porto Canal há muito tempo que andamos a dizer que o Benfica, para alguns organismos do Estado português, está acima da lei. Está e comporta-se como estando acima da lei. Agora, o que aqui é novo é um alto dirigente do IPDJ, agora já exonerado, ter reafirmado que no exercício das funções, enquanto presidente do IPDJ, sofreu pressões diretas do Ministro da Educação, do atual Ministro da Educação e do atual Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, no sentido do Benfica não vir a sofrer com os ilícitos que, designadamente, os ilícitos do apoio às suas claques, podia vir a ser sancionado com jogos à porta fechada. Isto é a história. Já muitas vezes falamos isto aqui. A novidade é, de facto, haver provas. E quais são essas provas? É que numa reunião realizada no Alto Minho, em que estiveram presentes o Ministro, o Tiago Brandão Rodrigues, e o Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto, e também o então Presidente do IPDJ, nessa reunião, os três, após essa reunião, em que o Ministro terá dito, e passo a citar, o Benfica está acima da lei, não podemos tratar todos os clubes de igual modo. O Benfica tem mais adeptos do que a população de alguns países. Isto, alegadamente, terá sido dito pelo Sr. Ministro da Educação. O Sr. Augusto Baganha tinha o hábito, ficou agora a saber-se, de tomar notas, como eu, por exemplo, também tomo, de conversas que para eles eram significativas e que tinham a ver com o exercício do seu cargo. E tomou nota numa agenda destas afirmações. Aqui há a juntar também outras do Secretário de Estado, que fez a afirmação em jeito de interrogação. Você pensa que alguma vez o Benfica vai deixar de jogar no seu estádio, mesmo com aquelas notificações? As notificações são notificações do Ministério Público a propósito do incumprimento pelas claques do Benfica e do Benfica da chamada Lei das Claques de 2009. Ora bem, isto são afirmações graves. Isso não podemos ter a mínima dúvida. Eu não sei, não sou jurista, está aqui uma pessoa habilitada para fazer, se isto terá implicações criminais para os seus autores. A serem verdade, como é evidente, o Ministro e o Secretário de Estado. Agora, mesmo que não tenham, é um problema bicudo para o Primeiro-Ministro. Porque a confirmar-se a legitimidade destas afirmações, a veracidade, e já lá vamos já a seguir, o Primeiro-Ministro não tem saída, não pode mandar isto para o cesto dos processos pendentes. Tem que tomar uma posição. Porque qualquer Ministro, qualquer Secretário de Estado, quando integra um governo, assume um compromisso de honra de que vai cumprir a Constituição e fazer cumprir as leis. Ora, dizer que um clube está acima da lei é tudo menos fazer cumprir as leis. E, portanto, o Primeiro-Ministro, se isto for verdade, só tem um caminho: exonerar estes dois membros do governo. Agora,
em que é que assenta, o que é que isto tem de mais palpável? É a tal agenda que já está na posse da Polícia Judiciária. Quem apresentou a denúncia, porque não é uma denúncia anónima, foi apresentada em 2018, foi precisamente o Dr. Rogério Joia, que foi o presidente, até há pouco tempo, foi presidente do Instituto Antidopagem. E foi ele que apresentou a denúncia, dizendo que havia uma agenda. E ele, antes de ser presidente do Instituto de Antidopagem, tinha outra característica, era inspetor da Polícia Judiciária. E, portanto, ele diz, e com razão, já o disse publicamente, que há possibilidades técnicas, científicas, a Polícia Judiciária tem esses meios, para nessa agenda verificar se o que lá está escrito, estas citações das afirmações do Ministro e do Secretário de Estado, foram feitas, essa escrita, esses apontamentos, foram feitos de facto quando ocorreu essa reunião. Se não são posteriores. Porque senão, nós temos que ser honestos. Podia ter sido o Augusto Baganha a forjar, a escrever, depois de ter sido exonerado, a escrever aquilo. E podia ser quase como uma espécie de revanche, uma represália por ter sido exonerado do cargo que ocupava. Está nas mãos da Polícia Judiciária, do Ministério Público, averiguar se é verdade ou não. E isto tem que ser averiguado. Augusto Baganha diz que há testemunhas, não é? Claro. Agora, desculpem lá, eu só queria dizer uma coisa. Isto é novo. Não é nada novo isto. Isto já todos nós sabemos, estamos fartos de saber. O que é novo é estarem a investigar uma coisa concreta. Mas para mim, isto, durante anos, todos nós sabemos que houve processos por o Benfica para o apoio às suas claques ilegais. E muitos desses processos estiveram parados nas gavetas do gabinete do então vice-presidente do IPDJ, o Dr. Vítor Pataco. Aconteceu-lhe alguma coisa por esses vetos de gaveta? Aconteceu. Não. Aconteceu. Foi promovido a presidente. Foi a única coisa que lhe aconteceu. Segundo caso. Quando um dos inúmeros processos pendentes no IPDJ parecia que ia avançar, o Benfica mandou logo um advogado da sua confiança pedir uma audiência ao Secretário de Estado do Desporto para ver o que é que se podia fazer. O Secretário de Estado recebeu imediatamente e o que é que fez? Não disse ao secretário, ao advogado do Benfica, para ir falar com o IPDJ, que era o que devia ter feito. Não. Disse para ele ir falar com o IPDJ, mas meteu logo a primeira. Mandou um SMS para a interlocutora que ia receber o advogado do Benfica no IPDJ, o que, na minha opinião, configura isto. Ele vai aí, tem a minha confiança, mesmo sem dizer nada, ao mandar o SMS, tem a minha confiança e quer esse problema resolvido a contento do advogado e do Benfica. É o que eu leio daquilo. Na Comissão Parlamentar de Inquérito que houve sobre isto, não foi uma comissão, foi uma audição parlamentar. Finalmente, o Benfica nunca aceitou a chamada Lei das Claques de 2009, mas continuou sempre a apoiar as suas claques, apesar de saber que elas eram ilegais. O que fez o Estado português, o que é que fez o Ministro da Educação, o Secretário de Estado do Desporto, o IPDJ? Mandaram aplicar a lei Duralex Sedlex? Não. Então o que é que fizeram? Mudaram a lei para tentar satisfazer o Benfica. É uma das polémicas do momento e que voltou a ganhar força depois da entrevista de Augusto Baganha ontem à noite no Jornal Diário do Porto Canal. O antigo presidente do IPDJ reafirmou que houve pressões do governo para beneficiar o Benfica. Tudo isso que me acabou de referir e de perguntar encontra-se precisamente nesse processo. E eu, sobre isso, ele há de ter o seu andamento e com certeza ele, portanto, sobre isso também há de haver alguma decisão. Mas, portanto, confirma o conteúdo que foi revelado relativamente ao seu bloco de notas, aquilo que são as palavras do Ministro da Educação nesse encontro de caminho que lhe foram dirigidas. Confirmo, eu tomei nota delas, não é? E confirmo, enfim. Como vos disse há pouco, há testemunhas. Agora, que são essas, doutor, já agora? Pessoas que também fazem parte do processo. E não as quero revelar? Não as quero aqui revelar. Diogo, Augusto Baganha aqui a reafirmar aquelas declarações fortes que já tinha feito. Sim, foi um momento muito importante e por isso eu queria destacar em primeiro lugar o serviço público prestado pelo Porto Canal, que ontem promoveu esta entrevista a Augusto Baganha, que permitiu confirmar o teor daquela manchete do Correio da Manhã, que eu confesso o meu ceticismo. Sendo uma manchete do Correio da Manhã, apesar daquilo ser verosímil, mas não demonstrando com um documento, com uma fonte direta, uma pessoa nunca tem a certeza. O Porto Canal teve a excelente ideia de ouvir Augusto Baganha e confirmou-se de viva voz o teor daquelas declarações, que obviamente são muitíssimo graves. Ter um ministro
a assumir que há uma instituição, seja ela qual for, neste caso é o Benfica, podia ser o Portimonense, podia ser um clube de natação, fosse qual fosse, que está acima da lei, é uma coisa absolutamente inconcebível. Só concebível, de facto, em Portugal, neste país que muitas vezes parece o benfiquistão. Há pouco o Zé usou uma expressão que nós até usamos de uma forma corrente, porque de facto as coisas em Portugal são assim que é. O Benfica nunca aceitou a lei de 2009. E é verdade, o Benfica não aceitou e não a cumpriu. E esteve anos e anos, quase 10 anos, sem cumprir uma lei porque não aceitou. Mas ok, agora em Portugal eu não gosto desta lei e não cumpro. Com o Benfica, pelos vistos, é assim e não tiveram problemas durante muitíssimos anos. Eu gostava, nós temos um grafismo que acho que sistematiza uma parte do que aconteceu ao longo dos últimos anos e que envolve estas 4 figuras, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Augusto Baganha, que foi Presidente do IPDJ, e Vítor Pataco, que foi Vice-Presidente do IPDJ e que é atualmente Presidente do IPDJ. Esta era a situação na altura em que ocorreram estes factos. Note-se que Vítor Pataco é um antigo dirigente do Benfica, antigo diretor-geral da Benfica Multimédia. E o que é que se passou então nesta história? Qual foi o envolvimento destas personagens? Comecemos por Vítor Pataco. Durante vários anos houve autos de ocorrência que eram levantados porque era evidente que no Estádio da Luz o Benfica prestava apoio às suas claques que não estavam registadas e que esse apoio era ilegal. Bastava perceber-se que elas estavam concentradas numa zona do estádio que era exclusiva para si, que tinham acesso a bilhetes, que tinham sítios onde guardar as coisas e tinham de ser levantados autos de ocorrência, que depois não tinham o devido seguimento no IPDJ, até porque Vítor Pataco, na qualidade de vice-presidente, como diz ali, deixou durante 10 meses a proposta de regulamento de segurança do Benfica, que continha irregularidades, 10 meses na gaveta. E como ontem revelou Augusto Baganha, durante esses 10 meses houve 14 outros regulamentos de outros clubes, de outras instituições que foram aprovados. E o do Benfica esteve ali para que tudo pudesse continuar na mesma, exatamente, a marinar. Augusto Baganha o que é que fez? Avocou para o Conselho Diretivo as competências para poder ser o Conselho Diretivo a decidir sobre aquele regulamento, para resolver a questão. E o que é que aconteceu? A ata da reunião em que se tomou essa decisão desapareceu. Está desaparecida. João Paulo Rebelo, o secretário de Estado, funcionou como intermediário, o Zé já o disse, entre o IPDJ e o Benfica. Vejam lá o ponto a que chegamos. Um secretário de Estado, um membro do governo, é que facilita os contactos, é que manda SMS, é que dá o contacto. Trata disto com ele. É inconcebível. E o Ministro da Educação assume que o Benfica está acima da lei. Assume, numa reunião, perante outras testemunhas. A única prova não é, segundo Augusto Baganha, as notas que ele tomou. Houve mais gente que assistiu àquilo. O que é que aconteceu nos tempos seguintes a isto? Quais foram as consequências para estas pessoas? Vítor Pataco foi promovido. Era vice-presidente do IPDJ, passou a presidente. Augusto Baganha foi demitido para o Vítor Pataco poder ser promovido. E os membros do governo foram, entretanto, houve eleições, ganhou o PS, manteve-se o mesmo primeiro-ministro, e estes membros do governo que facilitaram a vida ao Benfica desta forma, que cometeram estes atos, que eu não sendo jurista, presumo que sejam ilegais, porque não me cabe na cabeça que um secretário de Estado possa funcionar como facilitador de contactos entre organismos que tutelem um clube de futebol e que um ministro possa assumir perante dirigentes da administração pública. É que o Ministro da Educação não pode dizer, julgo eu, em circunstância nenhuma, que uma instituição está acima da lei. Mas dizê-lo perante um membro de um organismo, um dirigente de um organismo que ele próprio tutela e que tem responsabilidades nesta área, torna a situação muitíssimo mais grave. Foram ambos reconduzidos, o que nos leva a pensar que compensa fazer estas manigâncias
a favor do Benfica. Tudo isto compensou. E a única pessoa que no meio desta história teve a atitude decente, que foi de perceber que as coisas não estavam a ser bem feitas, que o Benfica estava a ser beneficiado e que era preciso tomar medidas, o que é que fizeram? Correram com ele. Por isso, parece-me que é claro. Eu imagino que haja aqui, que possa haver aqui consequências judiciais, porque a atuação do secretário, tanto de Vítor Patá como de João Paulo Rebelo, como de Tiago Brandão Rodrigues, imagino que esteja muito longe de ser legítima, mas obviamente terá de haver consequências políticas. É impensável que o governo português tenha um ministro que diga que o Benfica está acima da lei. E por isso, a partir do momento em que, perante isto, sabendo-se isto, sendo isto confirmado por testemunhas, estando isto nas mãos das autoridades, não acontece nada, a culpa já não é de João Paulo Rebelo e já não é de Tiago Brandão Rodrigues, é obviamente de António Costa e no limite, se António Costa não atuar, é do Presidente da República, porque se pensarmos naquele chavão que ouvimos muitas vezes, mas aqui o Miguel Braz da Cunha poderá elucidar-nos melhor, do regular funcionamento das instituições democráticas. Isto é um saudável e regular funcionamento das instituições democráticas. A mim parece-me a subversão do regular funcionamento das instituições. Francisco, este é um assunto que não pode passar ao lado das mais altas autoridades do país? Ou pelo menos não deve, porque isto é um bocado o que tem acontecido. Nestes últimos anos, na ligação e na jurisdição do IPDJ sobre os assuntos relacionados com o Benfica, parecem confirmar as afirmações do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que diz que o Benfica está acima da lei, mas o comportamento do IPDJ tem sido esse. Repare-se uma coisa, quando Augusto Baganha avoca a si a questão do regulamento do Estado da Luz, a ata desaparece. Como por milagre a ata desapareceu. E quem é que beneficia desse desaparecimento? Mais uma vez o Benfica. Portanto, aqui, de facto, o Benfica parece estar acima da lei. Há um pormenor, ontem na entrevista do Augusto Baganha ao Porto Canal, há um pormenor muito importante que o Zé já salientou, mas que importa dar muito ênfase, que tem a ver com, além das notas que o Augusto Baganha tomou no seu caderno de apontamentos, ele diz que há testemunhas, ou seja, aquilo não foi uma conversa só a duas pessoas, há mais pessoas que presenciaram e que ele não quis dizer quem são, porque o processo está em segredo de justiça e quis manter, mas não ser ele a quebrar o segredo de justiça, e fez muito bem, mas haverá mais pessoas que estavam presentes e que já, imagino eu, que já tenham sido ouvidas. Isto até nos remete para aquela história bem mais grave até dos subornos aos jogadores, com os testemunhos dos jogadores a confirmarem, e haver um sem número de pessoas neste país que prefere continuar a enfiar a cabeça na areia e fingir que não aconteceu. Não, aconteceu. Nós temos o comportamento do Vítor Pataco ao longo daqueles 10 meses não é de alguém que é vice-presidente do IPDJ, é de alguém que é diretor da Benfica Multimédia. Só que ele já não era diretor da Benfica Multimédia. Ele naquela altura já era vice-presidente. E quem tem um comportamento destes, em condições normais, num lugar normal, numa instituição normal, seria castigado, não seria promovido a presidente, que foi o que aconteceu. E depois, com aqueles pormenores de pequena tirania, de darem 24 horas para esvaziarem o gabinete, como ontem o Augusto Baganha contou, que são tiques de um autoritarismo absolutamente inaceitável. Mas aqui o que mais importa ter noção é que, do Ministro da Educação ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, ao atual Presidente do IPDJ, estas pessoas têm que ser responsabilizadas. Não chega fingir que isto não aconteceu, não chega fazer de conta que não há alguém que apresenta uma queixa, que é ouvido pelas autoridades, que confirma tudo, que diz que há testemunhas, pelos vistos as testemunhas vão lá e confirmam tudo, e nós continuamos a fazer de conta que nada se passa. E pior, continuamos a permitir que sejam estas pessoas a decidirem matérias muito importantes na vida de todos nós. É completamente inaceitável isto.
E na entrevista de ontem à noite ao Porto Canal, Augusto Baganha, o antigo presidente do IPDJ, manifestou ainda estranheza por uma reunião que disse ter acontecido entre João Paulo Rebelo, o atual secretário de Estado do Desporto, e o advogado do Benfica. Eu, de facto, acho estranho o Sr. Secretário de Estado receber o advogado do Benfica. O Sr. Secretário de Estado tem que receber, neste caso, é o Presidente do Benfica, sobre isto. Depois o Presidente do Benfica, se quiser acompanhar por advogado, mas tudo isto é tratado, as coisas não são tratadas devidamente, não é? Na minha opinião. Isto enfim, eu estou-vos aqui a dar especificamente a minha opinião. Portanto, apareceu o advogado do Benfica, a falar com ele. Pronto. Segundo me disseram também, quem era o advogado, portanto é o advogado do Benfica, às tantas também é militante do Partido Socialista, de maneira que não sei que tipo de conversa que eles tiveram. Agora, eu acho que eles deviam ter uma conversa institucional. Portanto, o Secretário de Estado devia ter uma conversa institucional e devia ter, precisamente, com o Presidente do Benfica. Não o quis fazer, quis tratar este caso assim, de uma forma, enfim, que eu considero pouco correta. Augusto Baganha a falar então aqui de uma reunião entre João Paulo Rebelo e o advogado do Benfica, que será também militante do Partido Socialista. Miguel, como é que analisa esta situação? Boa noite, em primeiro lugar. A intervenção quer do José Cruz, quer do Diogo, quer do Francisco, tocaram nos pontos essenciais, na qualificação, na descrição dos factos e no relembrar de alguns aspectos que convém não esquecer de toda esta história. Eu vou-me permitir só recordar também, talvez, 2 ou 3 ideias fundamentais. É que o exercício de um cargo público, qualquer que ele seja, e obviamente que o exercício de um cargo de ministro, nomeadamente Ministro da Educação, e já agora de Secretário de Estado e de Primeiro-Ministro, deve ser pautado por um conjunto de regras. E uma das quais, a primeira de todas, é o princípio da legalidade. Quer dizer, eu quando estou a tomar uma decisão, não posso, eu como sou titular do interesse público, não posso criar regras especiais. Não faz sentido. Não é? E o que nós ouvimos, nomeadamente acabamos de ouvir agora aqui do Dr. Augusto Baganha, foi que houve ali um processo de decisão que passou por uma coisa que se chama conversa de pé de orelha. Ora, quer dizer, querer tomar decisões de interesse público com conversas de pé de orelha, isso parece uma coisa de novela, não é? Mais do que pé de orelha é porta do cavalo. Ou é talvez a expressão... É ir pela porta do cavalo. Eu estava a ser suave, mas o Francisco foi à expressão correta e bem portuguesa, que é o que nós temos assistido, infelizmente, nestes últimos tempos, em tudo o que são estes processos que vamos tendo conhecimento, que é decidir fora daquilo que é o procedimento normal. Este é o primeiro ponto. O segundo aspecto, para além da questão do princípio da legalidade, que é inevitável, um titular de qualquer cargo público, e volto a dizer, nós estamos a falar aqui, não é de qualquer cargo público, é um ministro, um secretário de Estado, alguém que tinha competências também num instituto público, e um primeiro-ministro também, no final de tudo. Estas pessoas têm de respeitar o princípio da igualdade de tratamento, ponto. Não pode haver ninguém, seja uma pessoa, seja um clube, que esteja, como já disse, penso que foi o Francisco há bocado, ninguém está acima ou abaixo da lei. Não está. E se é mal pensar isto, dizê-lo em público é absolutamente inaceitável. E, portanto, o que nós assistimos neste decorrer de factos que vamos tendo conhecimento, é que, de facto, nós temos aqui um conjunto de pessoas que são manifestamente titubeantes na persecução daquilo que é a sua principal função, que é tutela do interesse público. Claramente titubeantes. O ministro, que alegadamente terá dito: o Benfica está acima da lei e cuidado, que eles são muitos.
E que interessa isso? A lei é para se aplicar a 1, a 2, a 3, a 6 milhões, não é? Ou a 10, não interessa. Portanto, a lei é para aplicar-se a todos, da mesma forma. E isto, aparentemente, há alguém que está a exercer um cargo público que não acha isto. Ou pelo menos que acha que há ali uma ilha de uma entidade, que é uma espécie de uma ilha, que pode ser tratada de forma, que pode e deve, diz, de acordo com o que se diz, deve ser tratada de maneira diferente. E, portanto, isto é absolutamente inaceitável. E já que isso colocou a questão da responsabilidade criminal e da responsabilidade política que o Diogo referiu, eu quanto à questão da responsabilidade criminal, enfim, os testemunhos estão aqui, isto será a seu tempo, está a ser investigado e há de haver aqui uma decisão. Agora, os tempos, nós na semana passada dissemos que os tempos da justiça eram tempos diferentes, nomeadamente os tempos da política. Não é? Claro. Um comportamento que se vê agora testemunhado, que é um comportamento de, eu vou utilizar uma palavra forte, mas é um desprezo da lei, que é isto. Isto não é outra coisa que não seja o desprezo da lei. Tem de ter uma reação política imediata. E de quem? Primeiro do próprio que o faz. O ministro pode ter tido um lapsus língua, ele enganou-se. Estava entusiasmado com os ás do Minho, não é? Aquilo foi em caminho, não é? O que seja, mas como se diz sempre em política, o que parece é. Pronto, mas é isso. Mas veja, nós a semana passada, ao Francisco, terminamos o programa com um exemplo de Inglaterra em que alguém teve um lapso de linguagem e o que é que fez? Foi-se embora. Claro. É? O nosso ministro mantém-se, o nosso secretário de Estado mantém-se. Eles não dizem nada, que é pior, doutor. É que eles não vieram agora com a sucessão destes casos. Deviam ter dito, não, isso é tudo mentira. Não, a única coisa que houve foi um comunicado fugaz do gabinete do Ministro da Educação que diz, eu tomei nota, que fez saber que nada nem ninguém está acima da lei e que as afirmações referidas são desprovidas de sentido, pelo que a denúncia não tem qualquer fundamento. Querem matar a denúncia, não querem esclarecer este caso. E isto é completamente um chutar para canto. Não é mais nada, porque não tem fundamento. E a denúncia não tem fundamento, portanto nem se vai investigar. É a mesma coisa do outro. Eu não posso tratar, mas já vou ligar a quem trata disso. E mandou o SMS. Quer dizer, é a mesma coisa. É mandar para canto, mandar para os outros. Exatamente. O José tem todo o ponto. Mas vá lá ver, mas José, deixe-me só acrescentar aqui um pequenino pormenor, que é estes senhores, os dois, o Dr. Tiago Brandão Rodrigues e o Dr. João Paulo Rebelo, não estão no topo da hierarquia. Pois, do também governo. é essa questão. Não estão, não é? Não, também é essa questão, é verdadeira. Se eles não têm, eu diria, eu vou trazer um bocadinho uma palavra outra vez forte, se eu não tenho a hombridade de sair pela porta de serventia do Ministério e da Secretaria de Estado, alguém devia olhar para estes membros do governo e dizer, meus senhores, os senhores não servem para servir o país. Porque os senhores confundem interesse público com o interesse do público do Benfica, que são é uma coisa completamente distinta. Mas depois, quando o Ministro e o Secretário de Estado veem o Primeiro-Ministro no camarote da Luz em amena cavaqueira com o Presidente do Benfica, na Comissão de Honra na Comissão de Honra se sentem calcionado, claro que sim, para este tipo de comportamentos. Por isso, repito, em política o que parece é. E isto não se pode dizer querer sol na eira e chuva no naval. Claro. Dá-me só, força. Permite-me só terminar, é porque se estes titulares de cargos públicos querem exemplos, querem aprender como se persegue o interesse público, e tendo paixão por um clube, em tempos dizia-se que Coimbra era uma lição, não é? O Porto é uma lição. Nós temos atualmente, à frente da Câmara do Porto, um portista não é dos 7, é dos 10, dos 15 gostados. É portista, ponto. Está no cargo de Presidente da Câmara há 6 anos, talvez, 6, 7 anos. Pronto. Alguma vez se viu esta confusão de interesses? O Dr. Rui Moreira é um titular do interesse, de um cargo público, quando está a presidir à Câmara, quando vem ver um jogo do Porto, para o seu lugar onde sempre está, defende o Porto. Não confunda as coisas e, portanto, é isto que, se for necessário ensinar, o Porto, mais uma vez, há de ensinar a estes senhores. Muito bem, Miguel Braz da Cunha aqui a falar então de confusão de interesses entre o Governo e o Benfica. E a propósito, vamos então ver um vídeo agora. Diogo, que comentário te merece este vídeo? De
facto, o comentário é usar ipsis verbis as palavras do Primeiro-Ministro. Se de facto António Costa acha que os membros do Governo nem à mesa do café, até à mesa do café, têm de ser contidos na forma como expressam as suas emoções, só tem um caminho, que é correr com os membros do Governo que fazem isto. Obviamente eu não tenho essa expectativa, porque a atuação de António Costa tem sido sempre, como vemos aqui, de exaltação, de ter incapacidade de conter as suas emoções. E, por muito, há pouco não quis interromper mais o Miguel, que nós encaremos como uma possibilidade, o que o Ministro da Educação disse, ter sido um lapsus linguae, só com muita bondade é que poderemos fazê-lo, não é? Porque nós poderíamos assumir que seria um lapsus linguae se a atuação do Governo e dos organismos que Tiago Brandão Rodrigues tutela não fosse consonante com as palavras que ele proferiu. Sem mas lapsus é. linguae. Não é? Com as palavras que ele proferiu, sem lapsus linguae. É toda a prática. Claro. Mas eu não queria também deixar, passando a redundância, uma nota sobre as consequências políticas que é. E a oposição? Ninguém diz nada também. Não há aqui... às vezes, volta e meia, ouve-se pedir um ministro diz não sei o quê e vêm logo os líderes da oposição, e muitas vezes com toda a razão, exigir demissões. Agora, ninguém fala nisto. O líder daquele partido que agora também tem muita visibilidade e que é candidato a Presidente da República, que é um moralista, quer moralizar tudo, acha bem que haja um ministro que diga que um clube, que por acaso é o clube dos dois, não é? Está acima da lei. Provavelmente acha. Eu acredito que acha. É impressionante. Isto se fosse em relação, sei lá, não sei, se a Ministra da Agricultura dissesse a Casa Ferreira dos Vinhos do Douro está acima da lei, caía-lhe todo o Parlamento em cima a dizer, nós não podemos ter uma ministra que diz que há uma empresa de vinhos que está acima da lei, temos de correr com essa ministra. Como é o Benfica, o silêncio é generalizado, não há ninguém que venha apontar o dedo ao governo. Um bom exemplo, sabes porquê? Na região do Douro, a lei mais importante é a lei do benefício. Sabes o que é a lei do benefício? O vinho que é produzido, o mosto produzido, aquele que é destinado para o vinho generoso, é aquele que dá mais dinheiro. É por isso que se chama a lei do benefício. E este caso não tem a ver com outra coisa, tem a ver com a lei do benefício. Francisco, tem a ver com a lei do benefício? Tem a ver muito com isto que o Diogo estava a dizer, que é absolutamente incompreensível o silêncio das forças políticas em Portugal e particularmente do André Ventura. Então, ele de antes era muito benfiquista. Depois foi ficando um bocadinho racista. Agora é só racista e já não é benfiquista. É preciso esclarecer isso. O André Ventura, diga alguma coisa sobre isto. Ou se calhar está caladinho por ser o Benfica, ou porque acha que não lhe dá votos. Não, porque ele não quer elogiar o governo, não é? Porque ele aqui só poderia elogiar o governo. Ou ter um membro do governo a dizer que o Benfica está acima da lei só pode ser motivo de elogio para o André Ventura. Depois, o que é um bocadinho triste constatar que o Sr. Primeiro-Ministro achava que não se podia deixar de ser ministro, nem à mesa do café se deixava de ser ministro, mas há um sem número de circunstâncias em que ele já tem, quando envolve o Benfica, aí já é possível separar águas. Não, nunca é possível separar águas. De facto, ele tem razão quando diz que até à mesa do café se é ministro. Não se pode ser ministro à segunda, quarta e sexta e ser-se adepto do Benfica, do Sporting, do Porto ou whatever nos outros dias. Isso não existe. É sempre. O que é preciso é que, independentemente das simpatias que se tem, das coisas em que se acredita, tem que ser sempre sério e tem que tratar sempre tudo o que tem a ver com a vida pública com a maior lisura. E, infelizmente, quando nós falamos no benfiquistão, não estamos a usar uma expressão só para ela ser engraçada. Não, estamos a constatar factos. Estamos a constatar factos que são muito tristes para a sociedade portuguesa e que chegam a este desplante de na Assembleia da República eles dizem que tem que se despachar porque senão não vem o Benfica, mas nunca disseram isso em relação a outro jogo. O Primeiro-Ministro falar no clube querido, que até é dos dois, quando estava a interpelar um deputado do Partido Social Democrata. Portanto, é tudo isto que é muito triste e que é preciso corrigir.
Avançamos neste universo Porto da bancada. Na semana passada, a Polícia Judiciária, para além de ter estado nas instalações do Benfica, Santa Clara Académica e também nos escritórios de alguns empresários, fez igualmente buscas no IPDJ, o Instituto Português do Desporto e da Juventude. Isto porque, como se sabe, o Ministério Público está a investigar o possível favorecimento de que já falámos, então, do regulador do desporto ao Benfica no âmbito dos processos relacionados com as claques não legalizadas dos encarnados, designadamente os No Name Boys e também os Diabos Vermelhos. Diogo, estas buscas da Polícia Judiciária no IPDJ na semana passada passaram um bocadinho ao lado do ciclo mediático. Sim, é até um pouco estranho, porque a notícia foi houve buscas ao Benfica. E, na verdade, isso já quase não é notícia, tendo em conta a quantidade de buscas que há ao Benfica que houve ao longo dos últimos anos. Mas nos dias seguintes o Jornal de Notícias aprofundou essa matéria, houve de facto buscas ao IPDJ e ontem, ouvindo Augusto Baganha, também percebemos porquê, porque de facto isto só parece um caso de polícia com alguns detalhes algo complicados, porque tudo aconteceu no IPDJ, tudo aconteceu com Vítor Pataco. É uma coisa impressionante. Houve uma invasão às instalações do IPDJ, houve computadores, houve acesso ilegal a computadores do IPDJ, houve documentação que apareceu, houve o sistema de videovigilância do IPDJ que não estava a funcionar quando houve essa invasão ou essas buscas ilegítimas, como também são referidas na comunicação social, às instalações do IPDJ. Por isso, o que é isto? O que é isto que envolve esta transição de poder, esta promoção de Vítor Pataco com este lindo currículo vindo do Benfica, da Benfica Multimédia e na sequência destes favores ao Benfica lá foi alçado de vice-presidente a presidente e foi corrido o presidente que pelos vistos causava incómodo. É muitíssimo estranho. Nós, ao longo também das últimas semanas, ouvimos vários juristas, vários especialistas, até aqui no Porto Canal, a comentarem as buscas e a explicarem quando é que há buscas e quando é que não há, porque eu ouvi e li muitos palradores da cartilha do Benfica em relação às buscas. E o que é que diz a cartilha deles? Isto é tudo, são tudo denúncias anónimas, as denúncias anónimas não valem nada, vêm de lá de cima, como sempre, inventam sempre essa história. É tudo denúncias anónimas de lá de cima. E depois, claro que a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm de ir ver se é verdade. Isso não é assim. Todos os juristas que se pronunciaram e que explicaram quando é que há buscas, explicaram que isso não é assim. Tem de haver suspeitas minimamente fundamentadas de que dessas buscas que correspondem a, não sei se devo dizer, uma violação de direitos, não é? Mas há uma intromissão, há intrusão, tem de haver a suspeita fundamentada de que dessa intrusão pode resultar a obtenção de informação que ajude a esclarecer práticas que são ilegais. E foi isso que aconteceu no IPDJ de Vítor Pataco, que aparentemente continua em funções, alegre da vida. Francisco Augusto Baganha saiu um ano antes do fim do mandato do IPDJ, a 20 de agosto de 2018, tendo falado na altura de pressões e ambientes estranhos. Sim, mas eu queria voltar aqui à questão das buscas, porque é assim, porque é que o IPDJ teve buscas? Porque é que um instituto público que serve para os fins que foi criado, no caso para o desenvolvimento desportivo, etc., para ajudar o país nestas coisas, foi alvo de buscas. Sabes porquê? Por causa do Benfica. Por causa do Benfica. O Benfica é tóxico. É verdade, o Benfica é tóxico. É tóxico para o IPDJ, é tóxico para o governo, é tóxico para a sociedade portuguesa. Porquê? Não é o Benfica em si mesmo, é porque o Benfica tornou-se nesta coisa terrível que nós conhecemos. É o presidente que beneficia e que nos obriga a pagar mais impostos porque tem dívidas colossais e beneficia de perdões
de coisas absolutamente astronómicas, 600 milhões de euros no novo banco, ao que se diz, portanto, valores absolutamente astronómicos. É o IPDJ, por causa destas coisas todas que acabou de relatar o Diogo Faria. É a arbitragem no que a gente sabe, é a federação no que a gente sabe, é tudo. As SMS do presidente da federação, é tóxico. Portanto, e o PDJ é só mais um capítulozinho. Isto é terrível. O facto de o Augusto Baganha não ter terminado no seu fim de carreira de serviço público, portanto é um funcionário público, faltava-lhe um ano para a reforma, o que ele explicou, acabou por se reformar mais cedo, e ele só queria terminar aquela comissão de serviço para se aposentar, mas como não estava a servir os interesses do Benfica, ele foi uma vítima do benfiquistão. Ele foi sacrificado pelo secretário de Estado em prol do Benfica. Portanto, tudo vai sempre a terminar no mesmo sítio, no Estado da Luz, na Porta 18 e lá naquelas coisas estranhas que lá acontecem. José Cruz, Augusto Baganha, como sublinhámos, a 20 de agosto de 2018, a quando da saída, falou dessas tais pressões e desses ambientes estranhos, mas falou também especificamente da questão da interdição do Estádio da Luz por presumível apoio do Benfica a claques não legalizadas. Pois, e foi por causa disso que, aparentemente, é o que também está agora em investigação, o ex-vice-presidente do IPDJ fez o tal veto de gaveta. Durante 10 meses, tinha lá portanto, o regulamento de utilização do Estado da Luz, que não estava conforme com a lei, e para não o vetar, foi mantendo ali em banho-maria. Depois, quando ele foi evocado pelo Presidente, porque achou que 10 meses já era demais, normalmente para ser um filho são 9, aquilo era um parto difícil, de facto. O veto é mais pesado, mais difícil. E, portanto, ele aí teve que deixar, e depois a ata da tal reunião em que o processo foi evocado, desapareceu. São artes de ilusionismo. Mas a questão mais importante em relação a estas buscas, na minha opinião, e ainda há pouco ouvi no Porto Canal uma especialista de Direito Penal e também professor da Universidade de Direito do Porto, dizer que não é de ânimo leve que as autoridades partem para buscas. É verdade que nós estamos habituados, por exemplo, as buscas ao Estado da Luz, que, como eu disse, já não são buscas, são praticamente excursões. Mas... ou visitas, como disse o Hugo Gil. Exatamente. Guiadas. Mas em relação ao IPDJ, eu estou em crer que a tal denúncia, que por acaso não é anónima, a denúncia foi feita em nome de Rogério Joia, esta denúncia, o IPDJ vai lá porque, pelos dados já coligidos, há fortes indícios de que o IPDJ teve uma conduta desviante, para não dizer outra coisa. E, portanto, vamos esperar pelo resultado da busca, e eu só vou dizer uma coisa da parte política que não disse há pouco e que me ficou aqui a bailar no cérebro. O Primeiro-Ministro, aparentemente, neste caso, não tem nada a ver com o acima da lei ou abaixo da lei, nem nada disso. Agora, se está à espera de uma decisão da Polícia Judiciária que venha a confirmar que essas palavras foram referidas, vai-se atolar no mesmo saco. Vai cair no mesmo buraco. O tempo de agir politicamente é agora. Chamar o Ministro e o Secretário de Estado, olhos nos olhos e perguntar: disseram ou não disseram? Se eles o assumirem, só tem um caminho, é admiti-lo. Miguel, como é que olhou para estas buscas muito rapidamente? Temos que avançar. Muito rapidamente. No essencial, relativamente ao motivo da busca, às razões que estão por trás dela, já foi tudo salientado quer pelo José, quer pelo Diogo, quer pelo Francisco. Eu só queria chamar a atenção para um pormenor que me parece muito relevante. E é também um indício do tal Estado que manda no Estado e que se apelida de benfiquistão. É que, se nós olharmos com atenção, nós vemos que há aqui uma espécie de via rápida, neste caso concreto, houve uma via rápida entre a Benfica Multimédia, penso que é assim, não é? Uhum. E um instituto público, que vai tutelar o quê? O desporto. Não há de dar, isto não é prudente, no mínimo. E menos prudente será se eu tenho a pessoa que circulou nessa via rápida, num cargo de topo,
e que depois fez este parto tão demorado, que é um parto de 10 meses. Isto parece-me que não é o centro desta discussão, mas é um aspecto que me parece bastante importante salientar. Chamado conflito de interesse, ao fim e ao cabo. Manifestamente. Um período de nojo, eventualmente, também, Exatamente. que tanto se exigiu quando foi o Ministro das Finanças, que saiu do Governo e foi imediatamente para o Banco de Portugal. Não cumpriu assim um grande período. Não, esse não teve nenhum período de nojo. Vamos ter de avançar Agora já neste parece que vai ser universo exigido, não é? Porto da... Rui, deixa-me só fazer uma nota, depois desconta-me mais à frente à vontade. Que é, estas coisas que nós temos estado a falar têm a ver com o Benfica e geram muitas vezes um tipo de reação que eu encontrei hoje no jornal Record, que acho que é de uma patetice que não queria deixar de destacar. Por acaso quem escreveu foi o Bruno Prata, que é uma figura que eu devo dizer, eu tenho 30 anos, por isso tenho memória das figuras que falam assim nos últimos 20 anos e o Bruno Prata está presente nesses 20 anos e é assim uma figura muito insípida, não é? De quase todos os comentadores na televisão que há, sei lá, eu sei de gente que gosta do Luís Freitas Lobo e de gente que não gosta, que gosta do Rui Malheiro e de gente que não gosta, ou que gostam de Carlos Daniel, outros que não gostam. Nunca ouvi ninguém elogiar o Bruno Prata, e o Bruno Prata é que tem umas opiniões e tal, mas ele por isso é assim uma personagem que enfim, escreve um texto sobre isto, sobre o Benfica, e depois sentiu a necessidade de fazer uma nota a dizer: mas atenção, que no Futebol Clube do Porto não tem nada que falar disso, que eles é que têm telhados de vidro e tal. Mas quais telhados de vidro? Que complexos é que ele tem? Que para falar do Benfica tem de vir meter o Futebol Clube do Porto para agradar a quem? Qual é a necessidade disso? De ir buscar coisas de que o Futebol Clube do Porto não tem motivos nenhuns para ter vergonha, que foram devidamente escrutinadas em várias instâncias desportivas e judiciais, em tribunais do Porto, de Lisboa, de Gondomar, não é que, e sem aquelas tangas de que escutas foram ilegais, que é com escutas que não foram nada ilegais, que foram legais e que serviram para absolver as pessoas envolvidas nesses casos. Por isso não há aqui absolutamente nada a apontar ao Futebol Clube do Porto e vem com isto como que para dizer que nós não temos legitimidade moral para falar. Era o que faltava. Temos toda e vamos continuar a falar, por muito que custa ao Bruno Prata e a quem anda em torno dele. É uma espécie de habeas corpus. O tempo passa muito rápido, meus senhores, vamos ter de avançar. Mas irrelevante. Ontem a TVI noticiou que a Polícia Judiciária não encontrou provas contra o Sporting, nem contra o ex-team manager do clube de Alvalade, André Geraldes, no âmbito do processo designado Cashball, que tem a ver com um alegado esquema de viciação de resultados no futebol e no handball em benefício precisamente do Sporting. No entanto, Francisco, Paulo Silva, que tinha dito ao Ministério Público do Porto ter sido mandatado por intermediários para corromper árbitros de handball e jogadores de futebol de modo a favorecer o Sporting, deverá ser acusado de corrupção desportiva. Pois, aqui temos, para já, o que nós sabemos é que há uma pessoa que vai ser acusada de corrupção desportiva, mas isto não chega, não é? Também o que sabemos é que alguém terá falado com algumas pessoas para que o Sporting fosse beneficiado naquela fase final do campeonato de handball. A Polícia Judiciária terá chegado à conclusão que não foi ninguém do Sporting. Há uma coisa que a gente sabe, que toda a gente sabe, é quem foi o prejudicado. O prejudicado foi o Futebol Clube do Porto. Todos nós nos lembramos do fartar vilanagem que foram aquelas arbitragens na ponta final do campeonato. E todos nós nos lembramos que mesmo com aquelas arbitragens terríveis, o Futebol Porto ia ser campeão porque ia conseguir o seu objetivo desportivo no Pavilhão da Luz. E no momento final do jogo há aquela coisa inacreditável do jogo passivo e da contagem do... Não sei se lembram disso. O que nós sabemos é que o Futebol Clube do Porto foi muito prejudicado. Chegou-se agora à conclusão, terá chegado a Polícia Judiciária, ok, não foi ninguém do Sporting. Quem foi? Eu tenho um dedinho que suspeita, mas como as minhas suspeitas não estão baseadas em factos, calmo-me em relação a isso. Mas se calhar vamos chegar a conclusões muito engraçadas e muito maquiavélicas. Mas temos que para já esperar. Agora, há uma coisa que nós sabemos. E isso não se pode branquear a história.
O Futebol Clube do Porto foi muito prejudicado desportivamente à custa disso. A ponta final daquele campeonato de handball foi terrível e teve como custo um título de campeão nacional que o Futebol Clube do Porto não obteve. E que poderia ter dado. Por exemplo, nós neste momento estamos a viver um período muito bom no handball e que satisfaz todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Se calhar isso podia-se ter antecipado um ano. Esta magnífica geração de jogadores que nós temos e que todos os anos temos conseguido fazer os acertos para que a equipa vá sempre aproximando-se das melhores equipas europeias. Se calhar isso teríamos participado na Liga dos Campeões com um ano antes, não é? Portanto, teria tido o desenvolvimento dos jogadores, se calhar teria sido acelerado e depois teríamos sido campeões, que é o que realmente conta. Muito bem, já estamos de facto com menos de 20 minutos para o final do programa. Miguel, como é que viu os desenvolvimentos neste processo? Eu só gostaria de facto de salientar um aspecto muito brevemente. Nós na semana passada tive aqui a oportunidade de dizer que o que o Porto quer na realidade é ganhar dentro do campo. É isto. E só para completar aquilo que o Francisco disse, quem tiver um bocadinho de memória, que celebre o que foi a primeira fase do campeonato de handball desse ano. Todos. Casa e notável. E já agora que se veja o impacto que estas coisas têm na vida das pessoas. Um treinador notável, que era o Ricardo Costa, que levou a equipa a ganhar os jogos todos, ficou sem possibilidade de ser campeão porque isto aconteceu. Portanto, como disse o Francisco, é bom salientar. Houve, de facto, alguém que ficou prejudicado no meio disto tudo e alguém foi a equipa de handball do Futebol Clube do Porto. E hoje também já soubemos mais novidades sobre este caso do cashball. José Cruz, alguma observação? Sim, eu gostava de fazer uma que não tem propriamente a ver com o cashball, mas tem a ver com isto tudo. Porquê? Porque eu acredito que a Polícia Judiciária, apesar de ter inicialmente mandado para em prisão preventiva 4 pessoas, agora tenha chegado à conclusão de que as conversas do WhatsApp e outras provas não são suficientes para acusar os outros 3 indiciados neste tipo de crimes. E, portanto, só o corruptor, confesso, é que, em princípio, será pronunciado pelo Ministério Público. Mas vamos esperar, porque uma é o relatório final da Polícia Judiciária, outra coisa é a decisão do Ministério Público e pode aparecer surpresas. Eu acho muito esquisito que possa ser indiciada apenas uma pessoa por corruptor. Porque, normalmente, para haver corrupção é porque alguém vai tirar vantagem. Quem é que tira vantagem? O Paulo Silva não ia ter vantagem. Quem é que tirava vantagem? Se não é o Sporting, quem é? E é preciso não esquecer o contexto. Quando apareceu este processo, de que é que se falava, qual era o tema mediático em relação ao futebol português? Eram os processos em que o Benfica estaria alegadamente metido, alegadamente não, em que o Benfica está envolvido por suspeitas de corrupção desportiva. Portanto, vamos esperar que é o melhor. Agora, há uma questão que num minuto eu tenho que dizer. Um minuto mesmo. É mesmo um minuto. Porque foi confirmado pela Polícia Judiciária que os 2 jogadores, os 2 árbitros de handball chegaram a ser contactados e não aceitaram, honra-lhes seja feita, eles confirmaram. Confirmaram que houve uma tentativa de corrupção. Mas a questão que eu ponho é esta. Quando isso aconteceu, eles comunicaram à Federação que houve essa tentativa de corrupção. E eles próprios, de livre iniciativa, contactaram o Ministério Público ou o Judiciário a dizer que foram alvo de corrupção. É importante saber isto por bem da verdade esportiva. E o mesmo com um jogador de futebol, penso eu, um profissional que estava na altura no Desportivo de Chaves, que terá sido aliciado com 25 mil euros para perder um jogo frente ao Sporting. É importante saber se estes desportistas, estes árbitros, deram conta da tentativa de corrupção de que foram alvo aos seus clubes, ponto 1, à sua entidade, neste caso a Federação de Handball, e se eles próprios ou as federações respectivas fizeram chegar as queixas desta infração às instâncias competentes. É importante saber isso. É importante saber isso. 2 frases, que é: não se venha agora com a conversa de dizer que por só ser acusado o denunciante que o cashball acabou e que não houve nada, que não houve cashball. É claro. Que houve. Os factos existiram. Houve, no mínimo, tentativa de corrupção. Os árbitros confirmaram que lhes foi oferecido, e eles é que dizem que não aceitaram, mas confirmaram que houve essas abordagens. Por isso, aquilo que foi investigado, que não venha agora ao Sporting no seu registro hipócrita habitual dizer cashball, cash nada, não houve nada.
Pode não ter sido, aparentemente não terá sido alguém do Sporting a cometer estes atos que redundaram na conquista do título pelo Sporting e no roubo do título ao Futebol Clube do Porto. Mas que o roubo do título ao Futebol Clube do Porto aconteceu. Os factos existiram. Podem não ter sido o Sporting a ter estado na sua origem. Muito bem, esta terça-feira o Jornal Expresso avançou a propósito deste processo cashball e citando um relatório da Polícia Judiciária que o empresário Paulo Silva combinou com o jornal Correio da Manhã receber 30 mil euros em troca de uma entrevista acerca de supostos pagamentos corruptos a árbitros de handball e a jogadores de futebol que beneficiariam então o Sporting Clube de Portugal. Miguel Braz da Cunha, o diretor do Correio da Manhã, diz que isto é algo surreal. Eu acho que de facto tem de ser surreal. Onde é que já se viu? Esta notícia, dizer que alguém recebe para dar uma entrevista com factos tão graves quanto esses, de facto só pode ser surreal. Na realidade, no entanto, é que a Polícia Judiciária não acha assim tão surreal quanto isso. E, portanto, não acha que está a fazer esta investigação e o relatório, penso eu, que termina dando conta precisamente da existência deste legado de pagamento. E, portanto, surreal no sentido que isto não devia existir. Agora, há países onde é prática o pagamento de entrevistas, principalmente para pessoas conceituadas numa determinada área, em que aquilo é quase uma prestação de serviços que é feita a um órgão de comunicação social e que, portanto, recebe um cachê por isso. Agora, não é este o caso, mas há provas, como estava a dizer o doutor, parece num apenso lá do relatório da Polícia Judiciária, que diz que há interseções telefónicas do empresário Paulo Silva a falar com jornalistas e a definir o preço. Já agora, muito rapidamente, há aqui uma coisa que eu acho engraçado, é que os casos de corrupção somavam também 30 mil euros. Isto parece assim, era 25 mil para o jogador de futebol e 2,5 para cada árbitro. 30 mil euros agora por uma entrevista, é 30 mil euros. Tanto corromper como dar entrevistas é a mesma taxa. José Cruz, só uma nota. É verdade que há países em que se paga para fazer umas entrevistas, muito bem, pessoas de relevo. Paulo Silva tem relevo? Não parece. Sim, não é? E eu acredito no Otávio Ribeiro, atenção, eu acredito no Otávio Ribeiro que não saiu um tostão da contabilidade do Correio da Manhã. Mas terá havido algum sponsor com o rabo de fora, escondido, que terá patrocinado? Mas há uma escuta em que Paulo Silva se queixa ao advogado a dizer que não recebeu o e valor. ele teve uma resposta à medida. A dizer que um contrato escrito com a Cofina. Claro. Eu só vou... Cofina ou outra entidade. Fazer de conta que estou um bocadinho mal. Tem o Correio da Manhã para que se percebem. Fazer de conta que estou um bocadinho mal e vou lembrar que há uma coisa é um acordo. O acordo está feito. Depois, se eu pago ou não pago, estou a cumprir ou não cumprir o acordo. São coisas diferentes. Mas o que a Polícia Judiciária faz é um acordo. Se depois foi pago ou não, isso se calhar eles estão a incumprir. Não sei. Francisco. Isto é muito engraçado. Muito, muito, muito engraçado. O Correio da Manhã, no dia em que publicou a história do Paulo Silva, Sporting compra vitória do Benfica, tem uma coluna, nota editorial, o valor do jornalismo. Durante mais de um mês, a equipa de jornalistas de investigação do Correio da Manhã e da CMTV validou as provas que dão corpo à suspeita da compra de resultados por parte de alguns dirigentes de Sporting. Rebelbel Pardais ao Ninho. Pelos vistos, não. Pelos vistos, compraram uma determinada informação. Pelos vistos, compraram. Há escutas. Há escutas que o comprovam. Eu fico à espera de um alerta CM e um programa sobre as escutas, com entrevistas aos protagonistas, porque eles trabalham lá, os Otávios Ribeiros, as Tânias Laranjo e tal. E também fico à espera da ERC. Fico à espera da ERC, porque a ERC aqui é que é muito importante. É a ERC que teve aquela senha contra o Porto Canal, ainda aqui a semana passada expliquei aos inteligentes da ERC, que não são exatamente inteligentes, são outra coisa, muito feia. Expliquei-lhes que não houve... Não são burros. Não são burros, não. São muito espertos, muito espertos. Que não houve nenhuma vigarice da minha parte. Expliquei-lhes muito bem, mas eles tiveram aquela perseguição tremenda em relação ao Porto Canal. E agora, com isto? Ainda estão caladinhos? Ainda não vieram dizer nada? Ainda não vieram dizer que abriram um inquérito para tentar perceber? Isto é realmente grave. Isto põe em causa, e então o Estado português vai continuar a permitir
que a Cofina beneficie de uma licença televisiva ou vai caçá-la? Porque isto não se pode fazer, isto não se pode andar a comprar entrevistas, especialmente para incriminar pessoas. Isto para incriminar pessoas. Fazer parte aqui desta vigarice maquiavélica que foi criada. Portanto, aqui, é assim, reparem, a Polícia Judiciária conseguiu chegar à conclusão que havia uma série de pessoas que nós julgávamos, toda a gente julgava, que estavam implicadas, e eles vieram dizer assim, não estão. Pelos vistos, estas pessoas não estão e nós não as podemos pronunciar porque não estão. Ok, nós temos que acreditar que é verdade. E depois vem dizer assim, mas, atenção, estes senhores aqui do Correio da Manhã fizeram isto assim. Eu não acho que foram fazer isto de ânimo leve. Eu acho que para estarem a dizer uma coisa destas é porque estão muito seguros disso. Muito, muito seguros. E não basta o Otávio Ribeiro vir dizer que não pagou. Não basta. Queremos explicações e queremos que o país, as autoridades do país, se debrucem a sério sobre isto, porque isto é muito grave. Muito bem, estamos a 10 minutos do fim deste Universo Porto da Bancada. Vamos para o último tópico desta noite, a ausência de público nos recintos desportivos. E começamos por olhar para o editorial de Jorge Nuno Pinto da Costa, na edição de novembro da revista Dragões. O presidente portista fala do Futebol Clube do Porto Olympiacos, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o único jogo desta época em que houve autorização para a presença de público no Estádio do Dragão. Pinto da Costa salienta aquilo que diz ter sido uma notável lição de capacidade de organização e de civismo, mas o responsável máximo do Futebol Clube do Porto, neste texto, critica também as autoridades de saúde em Portugal, afirma que ninguém entende que após tantas experiências com resultados positivos em vários estádios de futebol, recintos abertos com as melhores condições possíveis, como refere Pinto da Costa, se continua a insistir numa política que diz que conduz à asfixia dos clubes e limita os direitos dos adeptos, enquanto, por outro lado, relativamente às salas de espetáculos, conforme refere Pinto da Costa, são então tomadas decisões em sentido contrário. Ora, e a propósito disto, temos também um grafismo para exibir e que mostra que em alguns dias da semana passada, em que houve jogos das modalidades de pavilhão do Futebol Clube do Porto sem público, decorriam então à mesma hora eventos em que havia público, como por exemplo o Beethoven 250 no Centro Cultural do Belém, à mesma hora do que o Futebol Clube do Porto Ribadave em hóquei. A 14 de novembro, enquanto se jogava sem público o Futebol Clube do Porto Sporting da Horta de handball, havia gente a assistir ao vivo na Casa da Música ao espetáculo O Heróico Beethoven. No dia 13, por exemplo, jogava-se o Futebol Clube do Porto Jogueira em basquetebol sem público no Dragão Arena, mas ao mesmo tempo, não muito longe, no Superboc Arena, também na cidade do Porto, Jorge Palma dava um concerto, isto no dia 13, antes no dia 8, também nesse Superboc Arena havia um espetáculo de Fernando Rocha e à mesma hora o Futebol Clube do Porto Portimonense da Primeira Liga de Futebol no estádio do Dragão estava então a disputar-se com as bancadas vazias. Diogo. Bem, isto entra no domínio, parece-me já do absurdo. Podemos começar seguindo o texto do Presidente pelo que se passou no jogo com o Olympiacos, que foi um teste, foi na altura assumido como um teste pelas autoridades de saúde. Houve vários em todo o país, houve em jogos da Primeira Liga, houve no jogo do Benfica para a Liga Europa, houve vários testes. E, ao que parece, não há nota. Qual é o objetivo dos testes? O objetivo dos testes é, vamos ver como é que isto corre, se correr bem, pode continuar dentro destas condições, que já são condições altamente limitativas. No Estádio do Dragão podiam estar 3.000 e tal adeptos num estádio que tem capacidade para 52.000, ou seja, eram praticamente 50.000 cadeiras vazias. O estádio tinha público, mas estava vazio. No fundo foi o que se passou. E o que é que se passou? Correu tudo bem, tanto no Estádio do Dragão como em todo lado, tanto quanto sei, até no Estádio da Luz, que é onde há sempre mais problemas, aparentemente correu tudo bem. Os testes foram superados com nota positiva. Nas semanas seguintes, o que é que acontece?
Não há nada. Volta tudo ao que estava. Volta tudo à porta fechada. Mas o que causa maior perplexidade, como o Presidente Pinto da Costa aponta e como demonstra este grafismo, é que eu julgo que não é preciso ser epidemiologista para perceber que 1000 e tal pessoas no pavilhão Rosa Mota, no Super Boca Arena, se calhar é um pouco mais perigoso em termos de transmissão, de propagação da doença, do que 2 ou 3 mil pessoas no Estádio do Dragão, que é um estádio enorme, ao ar livre, num espaço muitíssimo maior, onde há muito mais acessos, onde as pessoas estão muito mais dispersas. E em todos estes dias, aqui no nosso pavilhão, os nossos jogadores, as nossas modalidades, há quanto tempo os jogadores de handball, só quando jogam nos Jogos da Liga dos Campeões no estrangeiro, é que têm a oportunidade de voltar a ter público. E eles apreciam isso, mesmo sendo, nesse caso, público adversário. Porque, de facto, é horrível ter de jogar com os estádios vazios. E é incompreensível. Isto não é só... É muito, porque o problema é os adeptos que veem os seus direitos cerceados, que não podem, porque eu gostava de ir ao Futebol Clube do Porto Portimonense, mas não posso, tenho de me contentar em ir ao pavilhão Rosa Mota e estar lá fechado, com pessoas muito mais perto de mim, naquele ambiente fechado, a ver o Fernando Rocha. E atenção, que eu julgo que isto, longe de mim querer estar a interpretar o sentido das palavras do Presidente, mas tenho a certeza que é isso. Isto não é nada apontar o dedo à cultura e ser contra a cultura e ser contra haver esses espetáculos. Ainda bem que é possível reunir condições para que se realizem espetáculos de teatro, espetáculos musicais, porque é que o futebol é sempre o parente pobre. Francisco, temos 4 minutos até ao fim do programa. Eu quero dizer 2 coisas muito rápidas. Uma. Quando houve aqui o texto no Estado do Dragão, não estou a ver mais nenhum sítio que fosse tão seguro não ser contaminado com Covid. E acredito que nos outros estados onde houve testes fosse outra coisa, fosse exatamente igual. Segunda coisa, muito orgulho no facto do Futebol Clube do Porto ser liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa, que depois de ter ganho tudo o que ganhou, ter o trajeto que tem, encabeça esta luta, não em benefício do Futebol Clube do Porto, mas em benefício de toda a gente, de todos os clubes. É Jorge Nuno Pinto da Costa que tem travado esta luta quase que sozinho. Não para benefício do Futebol Clube do Porto apenas, mas para benefício de toda a gente. Isto é um exemplo também que todos devem aprender. Miguel, temos 2 minutos. Só um testemunho muito rápido. Eu estive lá no Porto Olympiacos e, de facto, confirmo tudo isto. Foi um regresso a casa. Tive um amigo, Nuno Pego, que deu um testemunho brutal desse regresso a casa no programa aqui do Porto, e foi um regresso a casa que nos sentimos seguros, porque somos pessoas civilizadas. As pessoas do futebol são pessoas civilizadas, os adeptos são pessoas civilizadas, não somos inimigo público de ninguém. E porque os clubes, neste caso o meu clube, me garantiu condições inigualáveis de segurança para ver um espetáculo. E como diz o Diogo, isto não é nada contra ninguém. Nós queremos ter condições de segurança para fazer todas as atividades, com respeito, com compreensão pela situação, mas não é seguramente nos estádios que estaremos pior, mas seguramente que não. Zé, como é que vê esta situação? Mas tem que as acabar, claro, que são muito importantes. Que o programa o Universo Porto da Bancada e o Porto Canal não é só para falar do Benfica e das suas situações obscuras, é também para defender uma região. Mas primeiro, se há entidade, se há setor que não pode ser acusado de ajudar à proliferação desta doença, é o futebol, é o desporto. Ninguém pode acusar o futebol e o desporto em geral em Portugal de contribuir, porque tem estado sempre com as portas fechadas. Ou o que houve foram testes diminutos, e depois é assim, toda a gente reclama por apoios e muito bem, porque isto está a atingir transversalmente toda a sociedade portuguesa. O Futebol Clube do Porto foi autorizado pela UEFA no jogo Futebol Clube do Porto Marselha a ter até 30% da sua lotação. Teve 0. Isto implicou um prejuízo imediato só em bilheteira superior a 2 milhões de euros, que não é ressarcível. E isto conta. Agora a coisa mais importante, e isto não quero ser populista, quando houve o aumento do surto em Lisboa, em meados de julho, o Governo e muito bem a Direção-Geral de Saúde promoveram a criação de equipas mistas da saúde e da segurança social para no terreno quebrar as cadeias de transmissão. Eu na altura disse que era importante fazer isso também no Norte. Não se fez nada. Eu não quero ser populista.
Sei que os números agora são muito mais preocupantes e que não há meios disponíveis para fazer isso. Mas nós não podemos contar com nada que venha de Lisboa. Nós, região do Norte. Mas felizmente alguns autarcas, nomeadamente das câmaras de Matosinhos, da Maia e de Valongo, propuseram e puseram à disposição da ARS Norte quadros superiores das respectivas autarquias que estão a fazer aquilo que a saúde pública não consegue fazer, que é, junto dos cidadãos infectados, ver as cadeias de contactos que eles tiveram para tentar quebrar as cadeias de transmissão do vírus. E sabem como é que se chama esta campanha? Chama-se Vamos Salvar Portugal. Mas o Portugal todo. Muito bem, já não há tempo para mais nesta noite de terça-feira. Obrigado aos 4 e até à próxima. Fica então por aqui este Universo Porto da Bancada. Muito boa noite.